Algo tão simples, tão do nosso dia a dia. Mas olha, por trás da simplicidade de um pão quentinho, existe uma história secreta. Uma jornada que simplesmente moldou impérios, começou revoluções e definiu culturas inteiras. Então vamos juntos mergulhar nessa história e descobrir como esse alimento tão comum é, na verdade, uma das coisas mais extraordinárias que existem. E para começar, um número que talvez te surpreenda: 130. Segundo dados do Sebrae, essa é a média de novas padarias que abrem todos os dias no Brasil. 130. Isso mostra uma força, uma vitalidade incrível no mercado de hoje. E aí a gente se pergunta, né? O que faz um alimento com milhares de anos de história continuar sendo um negócio tão vibrante e tão essencial em pleno século XXI? A resposta, como a gente vai ver, está na própria jornada dele. Mas antes de viajar no tempo, vamos entender rapidinho a dimensão do pão na nossa economia atual. 138 bilhões e meio de reais. É um número gigantesco, né? E ele é impulsionado por nada mais, nada menos que 47 milhões de clientes diários. Fica muito claro que pão não é só comida, é um verdadeiro pilar da nossa economia. Agora sim, vamos voltar lá para o começo de tudo, porque a invenção do pão, como a gente conhece hoje, foi na verdade um feliz acidente. A jornada começa, olha, há 14 mil anos, com uma pasta bem simples de grãos e água assada em pedras quentes. Por milênios, a humanidade comeu esses pães achatados sem fermento, até que, uns 6 mil anos atrás, lá no Egito, alguém esqueceu uma massa ao relento, e aí a mágica aconteceu. Micro-organismos do ar fizeram o trabalho deles, a massa cresceu e, ao ser assada, revelou uma textura leve, um sabor novo. A fermentação tinha sido descoberta e o pão nunca mais seria o mesmo. E a partir dessa descoberta no Egito, o pão deixou de ser apenas sustento para se tornar um instrumento poderosíssimo de controle e um grande símbolo de fé. Pois é, no Egito, pão era literalmente dinheiro. Os faraós controlavam os celeiros e as padarias e pagavam os trabalhadores das pirâmides com pão. Isso não só garantia a alimentação de todo mundo, mas também o controle econômico total sobre a população. E os romanos aprenderam muito bem essa lição. Para manter a população imensa de Roma satisfeita e evitar qualquer tipo de revolta, os imperadores distribuíam pão de graça nas arenas. A famosa política de pão e circo foi uma das ferramentas de dominação social mais eficazes da história, uma estratégia de controle que, de certa forma, ecoa até hoje. Mas e quando o pão falta? A história mostra que o resultado pode ser explosivo. Na França pré-revolucionária, a falta de pão e o preço nas alturas levaram o povo faminto para as ruas. A fome foi a faísca que acendeu a Revolução Francesa. Então, o ponto crucial é este: ter ou não ter pão podia decidir o destino de uma nação inteira. O pão também transcendeu o físico para se tornar alimento para a alma. No cristianismo, sua importância é central. Jesus nasceu em Belém, que em hebraico significa, olha que interessante, casa do pão. Ele multiplicou os pães para alimentar a multidão e na Santa Ceia o usou como símbolo do seu próprio corpo, transformando-o em um dos sacramentos mais sagrados da fé. E essa aura quase sagrada em torno do pão também se reflete em muitas lendas populares. Várias delas protagonizadas por heróis anônimos, os padeiros. Imagina a cena, século XVI. A cidade de Viena estava sitiada pelos turcos, prestes a se render pela fome. O que fazer? Um padeiro teve uma ideia audaciosa. Ele convenceu a cidade a usar sua última farinha para assar uma quantidade enorme de pães e foi vendê-los aos soldados inimigos. Ao verem tanta comida, os turcos pensaram: bom, se eles têm pão para vender, seus estoques estão cheios. E eles desistiram do cerco. A astúcia de um padeiro salvou uma cidade inteira. Outra lenda famosa conecta o pão diretamente à caridade. A rainha Isabel de Portugal costumava distribuir pães aos pobres, escondido do rei, que não aprovava a atitude. Um dia, ele a confrontou e perguntou o que ela escondia no avental. Temendo a fúria dele, ela disse: são rosas. Ao abrir o avental, os pães tinham se transformado em rosas. Um milagre que a tornou santa. E, claro, padroeira dos padeiros. E depois dessa viagem pela história, vamos voltar ao presente para ver como o pão continua evoluindo, entre mitos da saúde e inovações deliciosas. Hoje em dia, o pão virou quase um vilão para algumas pessoas, né? Aquela conversa de que pão inflama ou que comer à noite engorda. A ciência ajuda a gente a descomplicar. Para pessoas saudáveis, não há evidências de inflamação.
O ganho de peso vem do excesso de calorias no geral, não do horário da refeição. E torrar o pão não elimina o glúten, mas pode criar o chamado amido resistente, que é benéfico para o intestino. Uma grande verdade sobre o pão moderno é o resgate de uma técnica ancestral, a fermentação natural. O processo lento, usando um levain ou a massa-mãe, pré-digere parte do glúten e dos açúcares da farinha. O resultado? Um pão com sabor complexo, casca crocante, menor índice glicêmico e muito, mas muito mais fácil de digerir. É a ciência resgatando a mais pura tradição. E o futuro do pão no Brasil é tão diverso quanto o próprio país. Os padeiros estão inovando ao incorporar sabores regionais incríveis na massa. Já pensou em pães de pinhão no sul, de macaxeira no nordeste, ou recheados com o sabor marcante do queijo canastra ou a doçura do cupuaçu? É a nossa identidade cultural sendo assada no forno e celebrada a cada mordida. Lembra daquele número do início, das 130 novas padarias por dia? Então, parte desse crescimento vem de novos modelos de negócio, como as padarias móveis. Elas são a fusão perfeita do tradicional com o moderno. Levam pães artesanais de fermentação natural diretamente a condomínios e eventos, unindo qualidade e conveniência. Da descoberta acidental no Egito Antigo às padarias móveis de hoje, o pão é um espelho da nossa história. Ele reflete nossa economia, nossa fé, nossa cultura e até nossa saúde. Então, da próxima vez que um pão chegar à mesa, vale a pena pensar. Se o pão conta a história da humanidade, o que será que o pão que a gente come hoje diz sobre quem a gente é?